entendo o desespero. Eu compartilho dos sentimentos de você ver desinteresse crescendo. Eu sei quão doído é você fazer coisas e parecer que essas coisas não surtem efeito, mas eu me pergunto também, qual a novidade disso? Esse sempre foi o problema. Qual a novidade disso? Os homens de Deus tiveram que lidar com isso, os profetas tiveram que lidar com isso. Vários homens de Deus ministraram em favor da igreja, do povo de Deus, e a presença de Deus não foi apreciada através dos seus servos e nem do ministério deles. Qual a novidade nisso? Estratégia, marca, tecnologia, marketing. O problema da igreja desde sempre é que ela não é somente composta por pessoas, a igreja são as próprias pessoas. Usando a alegoria de Paulo, quando ele compara a igreja a um corpo, eu posso afirmar para vocês, além de qualquer contestação, a única coisa que presta na igreja de verdade, a única coisa perfeita da igreja, é a sua cabeça. O corpo sempre foi enfermo, sempre foi. A única alternativa para esse corpo não entrar em colapso é manter-se ligado à cabeça. Ou seja, simples como uma criança pode entender, a solução da igreja é Cristo. Quando ferramentas humanas, construções humanas, invenções são buscadas para solucionar o problema da igreja, vai funcionar tanto quanto um analgésico em caso de câncer terminal. Não resolve. Independente de quão bem intencionados esses líderes estejam, o uso de ferramentas humanas tem afastado a igreja cristã da simplicidade do evangelho. Esse tipo de ajuntamento atual promove o exibicionismo, práticas não regeneradas na igreja que acabam por ofender a Deus. Lemos aqui alguns textos no início. É possível, biblicamente, nós reconhecermos que práticas religiosas, é possível, biblicamente, pelos textos que lemos, reconhecer que os ritos religiosos podem trazer em Deus o seu mais profundo desagrado. Ele disse, e nós lemos, não me agrado, não quero, me aborreço, não aguento mais. Essas foram algumas das expressões que os profetas utilizaram quando Deus mandou o recado através deles. Práticas não regeneradas que ofendem a Deus. Ajuntamentos que promovem o exibicionismo, porque eles não estão fundamentados em princípios bíblicos. Por favor, repare no que a serva do Senhor vai dizer em relação a alguma coisa sobre isso. Deve a verdade ser explicada com simplicidade. Em caso nenhum devemos seguir o exemplo de exibicionismo demonstrado pelo mundo. Vocês estão vendo isso aí? Está ali a referência. Vocês podem ter e consultar isso depois, vai estar na internet. Ela diz em outro momento, quanto menor a ostentação e exibicionismo, maior seria sua influência para o bem. Os discípulos deviam falar com a mesma simplicidade com que Cristo havia falado. Ela diz ainda uma outra coisa, uma outra referência. O que tornará nossas igrejas vigorosas e bem-sucedidas em seus esforços não é a obra ruidosa, mas a que faz quieta e humildemente. Não é a ostentação e exibicionismo, mas o espírito paciente, perseverante e acompanhado de oração. Meus irmãos, quando nós nos afastamos da simplicidade de Cristo, nós alimentamos na igreja, nos seus líderes e membros, tendências meramente carnais. Quando nós promovemos um evento espiritual, ouça o que vou lhe dizer. Eu não quero parecer ofensivo, eu não estou desconsiderando os dons que Deus distribui à igreja, eu só estou tentando ajudar o meu rebanho a compreender o propósito para o qual a igreja foi instituída e como nós não devemos atrair o desagrado de Deus, seja por ignorância ou por mera vaidade. Quando nós promovemos um evento espiritual, apoiados no marketing,
na imagem de convidados especiais, quando o cantor ou o pregador se torna a principal atração de um evento espiritual, me parece que Deus acaba sendo furtado de sua glória. Temos que ir naquela vigília, vai ter fulano e Beltrano cantando. Temos que ir naquela série de conferência porque vai ter o fulano pregando. Como se o interesse da igreja, o engajamento da igreja dependesse da imagem de um ou outro que temos por aí. Nós não somos movidos por atrações, e nem tampouco nós somos uma atração. Qualquer iniciativa humana, minha igreja, que exclua o papel do Espírito Santo e atribua a ele uma função de mero coadjuvante, vai ficar devendo. Quando se perde a noção do objeto de culto, as distorções são inevitáveis. Quando se esquece que no culto Deus é a única plateia, a motivação também é desvirtuada. Quando Deus ele é compreendido como a única plateia, a quantidade de adoradores não impressionará mais ninguém. Como foi o culto? Uma bênção, estava cheio de gente. Espera aí. Nós vamos medir a eficácia, o poder e o benefício de um culto pela quantidade de pessoas presentes? O culto foi feito para quem? Quem é a plateia? Num ajuntamento de sábado pela manhã como o nosso? O que é feito aqui, tocado, cantado e pregado, leva em conta o que? Em sua essência, quantidade de pessoas ou tipo de pessoas que está presente? Quando Deus é o objeto do culto, a performance não estará mais no centro do debate. Aí você pode se perguntar aí, então pastor, a gente pode ser descuidado, desorganizado? Obviamente que não. Quando as escrituras preservam um relato de quão minucioso Deus foi, a condução dos negócios da igreja requer duas coisas: aptidão e qualificação. Os que são aptos e os que estão qualificados para desempenhar determinadas funções. Isso não pode ser desconsiderado. Contudo, serva do Senhor, ela ainda diz: não é a grandeza da obra, mas o amor com que é feita que determina o seu valor. São duas linhas. Leia aí e releia, por favor. Não é a grandeza da obra, não é a quantidade de gente, não é o movimento, não foi o orçamento, não foram os aplausos, não foi a audiência. A grandeza da obra, ela é da igreja. Ela diz: o bom êxito depende do espírito de consagração e abnegação com que o trabalho é feito. Ela ainda também diz: amor e atributos que Deus mais aprecia. Meus irmãos, com que espírito nós nos envolvemos com as coisas do reino? Quando a gente participa de um ministério, me ouça por favor, quando nós participamos de um ministério, a gente faz com a intenção de servir a igreja ou a igreja nos servir? Quando você aceita um cargo, que expectativa você tem? Você tem a expectativa de servir a igreja ou que a igreja honre os teus eventos? Você costuma participar e apoiar ministérios da igreja sob a liderança de outros irmãos seus? Ou o seu envolvimento sempre acontece quando você é o cabeça, quando você é o diretor do departamento? Seu envolvimento depende do cargo que você ocupa, ou você está ali para servir os outros que estão empenhando outras iniciativas? A gente fica chateado quando a gente não sente o apoio dos outros, mas a gente sempre tem uma desculpinha esfarrapada para justificar a nossa ausência nos eventos e em outras iniciativas que não são feitas por nós mesmos ou alguém próximo da nossa família. Eu faço uma outra pergunta para você: seria correto, num culto, um cantor ou pregador deixar o ambiente e ir embora depois que ele se apresenta aqui na frente? Cantor que canta e vai embora, nem sermão assiste. Isso faz sentido? A gente não está falando de um culto a Deus, onde a presença de Deus ela é invocada, onde o seu nome é adorado. Tudo bem sair assim, eu venho aqui na frente, faço a minha performance, a minha apresentação, e depois eu vou embora, porque eu já dei o meu showzinho. Para quem foi essa apresentação? Meus irmãos, a igreja não é um palco.
A igreja não é um palco para nós sermos admirados. Podemos ter a melhor performance, podemos ter uma eloquência impecável, podemos jamais errar o tom ao cantar uma música, organizar um evento sem furo, conduzir um departamento com maestria, mas seremos incapazes de dissimular os nossos sentimentos e intenções diante de Deus. O apóstolo Paulo, ao lidar com vários desafios das igrejas que ele fundou, e estes desafios estão expressos em suas cartas, na primeira carta à igreja de Corinto e a outra carta que ele mandou para Éfeso, ele diz que Deus distribui os dons e organiza a igreja com alguns objetivos. Ele fala de fim proveitoso, ele fala de aperfeiçoamento dos santos, ele fala da edificação do corpo, ele fala da unidade, ele fala da estatura de Cristo. Por isso que essas coisas são feitas. Mas, quando a igreja vira um palco, a gente não nutre um espírito de serviço, a gente nutre o espírito de exaltação própria. Isso não pode ser dissimulado diante de Deus. Deus sabe exatamente por que a gente faz as coisas que a gente faz. Quando o espírito com que nos envolvemos não é o correto, inevitavelmente desgastes e conflitos vão acabar acontecendo e surgindo. Mas a dinâmica da igreja, ela às vezes, ela nos ajuda a gente aprender a ser contrariado. A gente precisa confiar que existe sabedoria na multidão de conselhos e que nunca foi desígnio do Senhor que as decisões da igreja fossem tomadas por indivíduos isolados, que o controle de uma comunidade de fé estivesse na mão de um ou de dois ou de três ou de uma pequena meia dúzia. Não é seguro que uma pessoa, ou um pequeno grupo de pessoas numa congregação tenha sobre si a responsabilidade de tomar as decisões sozinhas. Quando não se tem uma visão correta da igreja, quando os homens não se deixam guiar pelo Espírito, quando não nutrem um espírito manso e dócil, não haverá prosperidade espiritual.